Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 762 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações, de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde temos novidades diariamente. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é um clube de membros que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura, que são planos por carreira e por edital, e também a todos os materiais que integram a Lei Seca e a jurisprudência e são semanalmente atualizados. Então, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado, organizado e dinâmico de Lei Seca e jurisprudência. Então, vem para o nosso clube que eu te aguardo. Sem mais delongas, então vamos para o primeiro julgado do dia, que é da Corte Especial do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: a superveniente aposentadoria da autoridade detentora do foro por prerrogativa de função cessa a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito. Então vamos lá. O plenário do STF ele já afirmou há muito tempo, em sede de repercussão geral, foi inclusive o recurso extraordinário 549.560, a seguinte tese: o foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Então suponha que esse magistrado é, por exemplo, um desembargador de TJ. Então ele está naquele rol do 105, inciso 1, alinhado à Constituição, que dentre os indivíduos que têm foro por prerrogativa de função no STJ. Ele se aposentou no correr da ação penal. O que acontece com o processo dele? Vai ser remetido para o primeiro grau de jurisdição. Mais recentemente, inclusive, na ADI 6513, a questão foi objeto de apreciação de novo pelo STF e mais uma vez se reiterou esse entendimento de que a aposentadoria do detentor de foro vai cessar essa regra excepcional de competência. Então, a competência passa a ser do juiz de primeiro grau de jurisdição. Mas, professor, o processo já está correndo, mesmo assim ele vai ser remetido para o primeiro grau? Vai sim, viu, gente? Vai ser remetido para o primeiro grau. Próximo julgado é da primeira sessão do STJ, foi inserido na Lei número 8.213 de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e o destaque ficou da seguinte forma: a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. O que diz o 55, inciso 3? Que a comprovação do tempo de serviço para fins dessa lei, mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporâneo dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Então aqui, só para você entender na prática o que está acontecendo, o indivíduo está querendo reconhecimento de um tempo de trabalho em regime especial. Então, por exemplo, ele quer uma aposentadoria especial rural e ele quer que esse tempo de serviço, que esse tempo trabalhado, melhor dizendo, como trabalhador rural, seja reconhecido para esses efeitos. Acontece que, nesse caso concreto aqui, especificamente que a gente está tratando, você tem uma sentença trabalhista
que essa sentença foi meramente homologatória de um acordo celebrado, onde nesse acordo, em sede de reclamação trabalhista, se reconhece a existência de um trabalho rural. Então veja só que situação problemática. Caso essa sentença, meramente homologatória, sem uma instrução processual, simplesmente pudesse averbar um tempo de serviço como trabalhador rural para fins previdenciários. Isso seria o quê? Um estímulo às fraudes, porque você simplesmente simularia ações judiciais com o objetivo de homologar acordos, determinando que determinado indivíduo trabalhou no campo, e aí esse indivíduo pegaria esse tempo, averbaria, e olha só que legal, se aposenta no cabo de enxada, como se fala, se aposenta com benefício previdenciário em virtude de uma atividade rurícola. Isso daí faz sentido dentro da nossa lógica? Não, não faz. Inclusive, esse dispositivo do artigo 55, parágrafo 3º, ele já foi declarado constitucional pelo STF e existe uma súmula do STJ, a súmula 149. A prova exclusivamente testemunhal, não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Então, esse acordo trabalhista que foi firmado, ele vai servir interpartes, né? Você vai reconhecer ali que, de fato, existe um crédito trabalhista entre reclamante e reclamado, beleza. Mas isso daí não vai imediatamente fazer com que esse tempo seja averbado para fins de recebimento de um benefício previdenciário como trabalhador rural. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a apresentação de nova prova é um vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade. O que é uma ação rescisória, gente? Uma ação rescisória é uma ação autônoma que visa impugnar uma sentença já transitada em julgado. Então, artigo 966, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí nós temos o inciso 7º. Obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Veja que situação extraordinária, né? Existe uma sentença já transitada em julgado e essa sentença vai poder ser rescindida por quê? Porque depois de transitada em julgado, o indivíduo teve acesso a uma prova nova que ele não conhecia e essa prova por si só ela é capaz de modificar o resultado desse julgamento. Forte, né? A gente vê que é algo extraordinário. Só que aqui, nesse caso concreto, o indivíduo ele já sabia que um documento existia, inclusive na petição inicial ele trouxe ali uma referência à existência desse documento, dizendo, olha, existe um documento que prova meu direito, mas ele não juntou esse documento. E ele também não disse por que ele não juntou, ele não disse, olha, eu não tenho, olha, eu procurei e não consegui, ele não disse. Ele simplesmente disse, olha, o documento existe, ele prova meu direito, mas não juntou o documento. Ele teve, posteriormente, uma sentença desfavorável, e aí transitou em julgado, e aí o que ele fez? Ele pediu a rescisão, dizendo, olha, tá aqui, ó, esse documento aqui, por si só, prova que eu tenho direito, então, por gentileza, senhor juiz, rescinda essa decisão e profira uma nova com base nesse documento que eu estou lhe apresentando. E o juiz disse o quê? O juiz disse, moço, se você já sabia desse documento, ele não é um documento novo. Você não me trouxe nenhuma justificativa para não trazer esse documento antes. Inclusive, você confessa na sua petição inicial que você já tinha conhecimento desse documento antes da propositura da ação, ou pelo menos no momento da propositura da ação. Então, realmente, isso não é um documento novo. Então, gente, documento novo, ele não necessariamente tem que ter sido criado após a sentença, né? Após o processo, mas ele
tem que ser um documento que você não teve acesso antes do processo. Você o ignorava ou você realmente não tinha como obtê-lo, você sabia que ele existia, mas você não sabia onde esse documento estava, como conseguir, e por algum motivo você, depois que a ação já transitou em julgado, conseguiu esse documento. Então aí nesse caso, ok, você pode rescindir a coisa julgada. Mas se você já na petição inicial disse que tinha conhecimento da existência e não disse por que não juntou, aí infelizmente você perdeu o seu direito. O próximo julgado é da segunda sessão do STJ e foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: o juízo da recuperação judicial não pode anular ou simplesmente desconsiderar ou suspender os atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, porque o novo regramento da questão exige dele postura proativa, cooperativa, que também contemple os interesses da fazenda pública, somente se opondo aos atos constritivos de forma fundamentada e razoável. Amigos, aqui é uma divergência que existia antes da Lei 14.112 de 2020. Qual era essa divergência? Suponha que existe uma empresa em recuperação judicial, mas que essa empresa também tinha dívidas tributárias. Mais que normal, né? Padrão. Uma empresa que está em recuperação judicial, quem ela mais deve dever provavelmente é o Estado. Então, muito normal que ela sofra execução fiscal. Qual era a divergência? A quem caberia os atos de constrição patrimonial nesse caso? Ao juízo da execução fiscal ou ao juízo da recuperação judicial? E aí, como eu disse, né, tinha posição de ambos os lados, mas o artigo 6º, parágrafo 7º-B, inserido pela Lei 14.112 de 2020, acabou por superar essa divergência. Esse dispositivo diz, olha, existe uma execução fiscal contra a empresa de recuperação judicial, vai competir ao juízo da execução fiscal determinar ato de constrição judicial sobre bens da recuperanda, mas posteriormente o juízo da execução fiscal pode fazer um juízo de controle desse ato para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre esses bens de capital que são essenciais para a manutenção empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Resumindo, quem vai realizar o ato de constrição patrimonial é o juiz da execução fiscal, mas posteriormente o juiz da recuperação judicial pode efetuar um controle desse ato que foi primeiramente tomado pelo juiz da execução fiscal. Então, qual é a atitude que esse juiz da execução fiscal deve tomar? Ele deve determinar o ato constritivo e remeter posteriormente isso ao juízo da recuperação judicial. E se ele não fizer isso, professor, o que deve ser feito pela empresa? Aí a empresa deve informar ela mesma ao juízo da recuperação judicial o que foi feito pelo outro juiz da execução fiscal, e aí, diante dessa informação, o juiz da recuperação judicial deve agir. Certo, ele deve agir, mas ele pode simplesmente desconsiderar essa constrição, ele pode simplesmente anular, suspender o ato que foi praticado pelo juiz da execução fiscal? Não, ele não pode. Por que ele não pode? Porque, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, a Fazenda Pública não perde os seus privilégios na recuperação judicial, o crédito tributário não perde sua autonomia, enfim, esse crédito continua existindo normalmente. E o parágrafo 7b do artigo 6º da Lei de Falência, ele traz a necessidade de uma ação colaborativa entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial. Então, ele não pode simplesmente anular, desconsiderar. Ele tem que formular uma proposta alternativa que vai trazer a satisfação do crédito, mas que, por outro lado, não vai inviabilizar o prosseguimento dessa recuperação judicial. Então, essa é a tarefa. Não existe aqui uma hierarquia. Na lógica não é colocar
o juiz da recuperação judicial acima do da execução fiscal e dizer que ele vai controlar aquela ação, podendo simplesmente anular, desconsiderar. Não é por aí. A lógica aqui é de colaboração. Então, cabe ao juiz da recuperação judicial readequar, ver de que forma ele vai fazer isso, sem prejudicar a recuperação da empresa que está ali naquele procedimento. Próximo julgado do dia, também inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: havendo manifestação do juiz da recuperação judicial no sentido de que determinado crédito não integra o patrimônio da recuperanda ou não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, cabe ao juízo, aqui vinculado à conta judicial em que depositado este crédito, ultimar os atos de pagamento. Então vamos lá, né? A gente sabe que existem os créditos concursais. O que é um crédito concursal? É aquele que faz parte da recuperação judicial. E existem os créditos extraconcursais, que são quais créditos? Aqueles que não fazem parte da recuperação judicial. Então, esses créditos eles vão ser pagos normalmente, não existe aqui uma novação da dívida. A empresa continua devendo e continua tendo que pagar da forma que foi originalmente contratada. E aí pergunta-se, de quem é a competência para determinar o pagamento desse crédito? É do juiz da recuperação judicial? Não, é do juiz cível, do juiz comum, que vai tratar daquele caso específico. E aqui a gente tem uma situação muito específica. Imagina que existe um valor depositado em uma conta judicial, numa vara civil normal, e existe um questionamento no sentido de que esse crédito seria concursal e esse valor pertenceria à empresa em recuperação judicial. Então, esse crédito não poderia ser sacado pela empresa credora, já que em tese aqui, conforme se argumenta nessa ação, ou se argumentava, né, esse crédito seria da empresa em recuperação judicial e seria um crédito concursal. E aí essa demanda foi levada ao juízo da recuperação e o juízo da recuperação disse: não, nem é crédito concursal, nem integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial. E aí o indivíduo foi lá e protocolou a petição. Beleza, pois então expede aí um alvará para eu poder sacar, já que você está dizendo que não é com você, que não é aqui na recuperação. E o juiz disse: como assim expede o alvará? Eu não estou dizendo que isso aqui não faz parte da recuperação. O que você quer pedindo aqui na recuperação judicial? Expedição de alvará. Isso daqui, esse dinheiro está depositado em uma conta judicial que está vinculada ao processo de número XXX que corre perante a primeira vara cível. Vá lá no juiz da primeira vara cível e peça a expedição desse alvará, peça aqui que esse valor seja depositado na sua conta. Não tem nada a ver com isso, basicamente. Foi isso que o juiz da recuperação judicial falou aqui. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei 8.080 de 90, Lei do SUS, Sistema Único de Saúde, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: nas demandas em que se alega desequilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares para a entrega de serviços de saúde em caráter complementar, o polo passivo deve ser composto necessariamente pela União e o contratante subnacional, Estado ou município. Então, isso daqui pode causar aqui uma certa dúvida, por quê? Porque a gente sempre pensa assim, é uma ação, por exemplo, que trata de, fornecimento de medicamento no âmbito do SUS, ação que trata de internação no âmbito do SUS, contra quem pode ser proposta? Aí você vai dizer, contra qualquer dos entes, isolado ou cumulativamente, não é assim normalmente? Só que aqui não é disso que se trata. Aqui é um hospital particular que ele atende pelo SUS em virtude de um convênio e ele está dizendo, olha, existe aqui um desequilíbrio econômico-financeiro no nosso contrato, no contrato do meu hospital com o Estado, por exemplo. E aí ele precisou propor uma ação requerendo esse reequilíbrio financeiro. Contra quem ele vai propor a ação? A resposta é, ele vai propor ação contra Estado e União.
Se fosse um convênio com o município, ele ia propor ação contra município e União. Por quê? Porque a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados no âmbito da saúde complementar é de competência da Direção Nacional do SUS. Então, nesse panorama, é evidente que existe uma legitimidade passiva da União em lide que vai reivindicar uma revisão da tabela de valores do SUS. E você diz, olha, esse valor está defasado. Quem foi que fez a tabela desse valor? Olha, essa tabela foi feita de acordo com uma direção nacional, ou melhor, foi feita pela Direção Nacional do SUS. Portanto, quem é que vai ser legítimo aqui? Vai ser a União, né? Ah, mas meu convênio não é com a União, meu convênio é com o Estado. Tá bom, então faz sentido. A sua ação tem que ser contra Estado e União. Ah, mas eu quero propor essa ação só contra o Estado, então só contra a União. Não, né? Não pode. Tem que propor contra a União, por esse motivo que nós já trouxemos, e também contra o Estado ou contra o município, que é o ente com o qual se realizou esse contrato ou convênio. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ e ele foi inserido na Lei 9514 de 97, que é a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário. O destaque desse julgado ficou da seguinte forma: em operações de financiamento imobiliário garantidas por alienação fiduciária, não é possível a flexibilização do percentual da taxa de ocupação do imóvel estabelecido no artigo 37A da Lei 9514 de 97, a critério do julgador. Vamos aqui, o que diz o 37A? Que o devedor fiduciante pagará ao devedor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação de imóvel por mês ou fração, o valor correspondente a 1% do valor a que se refere o artigo 24, inciso 6, parágrafo único dessa lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Professor, entendi, foi nada. Mas calma que é simples. O Joãozinho queria comprar uma casa, não tinha dinheiro, então ele foi lá no banco e ele realizou uma alienação fiduciária. Então o que ele fez? Ele comprou essa casa, mas essa casa ela vai ser paga através de um financiamento bancário e enquanto essa casa ainda estiver sendo pago, quem é o proprietário da casa é o banco, é o credor fiduciário. Posteriormente, quando ele quitar essa casa, essa propriedade fiduciária deixa de existir e o devedor fiduciante vai passar a ter a propriedade plena. Ah, legal, interessante. E se por um acaso o Joãozinho nesse meio tempo parar de pagar? Nesse meio tempo, se o Joãozinho parar de pagar, ele vai ser executado de acordo com o procedimento que está aqui na Lei 9514 de 97. Inclusive, você pode dar uma olhada no nosso material que a gente traz bem direitinho, de uma forma bem simplificada, como é que acontece esse procedimento, até que em um determinado momento vai existir a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante. Então, ele não pagou, em um determinado momento ele vai perder aquele direito que ele tem sobre o imóvel e essa propriedade vai ser consolidada em nome do banco. O banco aqui é o credor fiduciante. E aí, imagina que o Joãozinho mesmo assim não quis sair da casa, disse, não saio. E por conta disso ele passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos na casa, até que conseguiram retirar ele lá de dentro. Qual vai ser o efeito disso? O efeito disso é que para cada mês que o Joãozinho ficar lá, ele vai ter que pagar 1% do valor do imóvel a título de taxa de ocupação. Então, o imóvel vale 300 mil reais, todo mês Joãozinho vai dever 1%. É pesado, hein, gente? É pesado, porque normalmente o valor de um aluguel é em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então, se uma casa vale 300 mil, normalmente o aluguel seria ali algo em torno de R$ 1.500 reais.
Nesse caso aqui é 3 mil. Então, olha só, é realmente para o Joãozinho ir embora, né? Joãozinho, você está aqui ocupando o que é dos outros. Então, vai embora. Pergunta-se, é possível que o juiz veja essa taxa e diga, não, tá pesado. Vamos reduzir aqui essa taxa para 0,5%? É possível? Não, não é possível, tá? Não é possível por quê? Porque essa taxa está prevista em lei, nesse valor. Mas aí o advogado do Joãozinho disse, olha, excelência, mas pelo artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos são devidas ao credor naquilo que ele efetivamente perdeu e razoavelmente deixou de lucrar. E como a gente está aqui em uma lógica consumerista, então nós devemos aplicar nesse caso concreto a lei mais benéfica para o consumidor. Então vamos aplicar aqui aquilo que está no Código Civil, a regra geral, vamos ver que o que ele perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar, que vai ser mais ou menos 0,5%, que era um valor de um aluguel, enfim. Vamos por aí, vamos diminuir essa carga em cima do Joãozinho. E o juiz disse, não, não vamos diminuir a carga em cima do Joãozinho, porque a lei aqui é específica. Pelo princípio da especificidade, a Lei 9514 de 97 é aplicável a esse caso concreto e não o Código de Defesa do Consumidor nesse caso específico. Então, portanto, não é possível ao juiz reduzir ou aumentar, enfim, aplicar qualquer outro valor a título de taxa de ocupação que não esse 1% que está lá na Lei 9514 de 97. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: é possível a modificação do lar de referência de criança sob guarda compartilhada para o exterior, distinto daquele em que reside um dos genitores. Gente, aqui fala sobre guarda compartilhada. E aí nós sabemos que desde 2014 a regra no direito brasileiro é a guarda compartilhada. Isso daí foi uma novidade da Lei 13058 de 2014. Antes a regra era a guarda unilateral e a guarda compartilhada era em situações excepcionais, quando se demonstrasse que de fato existia ali um certo grau, digamos assim, de maturidade entre os pais para que esses pudessem tomar as decisões de forma compartilhada em relação ao filho. Acontece que até hoje ainda existe muita dúvida sobre o que é essa guarda compartilhada, porque muita gente confunde, às vezes, por exemplo, com a guarda alternada. Existem também, muitas vezes, dúvidas sobre como se dá a moradia do filho, mas, gente, que fique muito clara, a moradia do filho, mesmo na guarda compartilhada, ela é preferencialmente com um dos pais. E não é aquele filho que fica de mochila indo de um lado para o outro, para passar metade do tempo com o pai e metade com o outro. Ela também não pressupõe que o tempo de convivência com os dois pais vai ser igual, até porque normalmente o filho vai ter a residência só com um dos pais e o outro pai vai exercer o seu direito de convivência. E também não é uma guarda alternada. O que seria uma guarda alternada? Seria aquela em que, quando está com o pai resolve tudo, quando está com a mãe resolve tudo. Não é assim. Na guarda compartilhada, ambos têm direito de interceder, de decidir o que é o melhor para o filho. Então, por exemplo, vai escolher a escola. Quem é que escolhe a escola? Os dois. Vai escolher o plano de saúde da criança. Quem é que vai escolher? Os dois. Então, os dois têm direito de interferir nesse tipo de escolha. Vamos aqui para um caso concreto para a gente poder entender especificamente aquilo que nós conversamos aqui no destaque, tá? Maria, 12 anos de idade, é filha de Pedro e Isabel. Com o divórcio, a criança passou a residir com a mãe, não obstante a guarda ser compartilhada pelos pais. 1 ano depois, Isabel recebeu uma proposta de emprego no exterior, motivo pelo qual pretende se mudar acompanhada da filha. Pedro, por sua vez, não concorda que a filha acompanhe a mãe, afirmando que tal mudança é incompatível com o regime da guarda compartilhada. Então, olha só que situação interessante. Pedro e Isabel moram em Fortaleza, e aí a Isabel mora com a filha e ela recebeu uma proposta de trabalho na Irlanda para trabalhar na área de TI.
E aí ela quer ir. Pedro fala: não, não pode, porque aqui é a guarda compartilhada. Como é que a guarda vai ser compartilhada se a Isabel levar a Maria para morar em outro país? E aí, é compatível? É compatível, gente. Por quê? Porque a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta e nem convívio igualitário. Então, pode existir guarda compartilhada mesmo que em cidades distintas, mesmo que em estados distintos ou países distintos. Então, não existe, pelo menos por esse motivo, nada que impeça que a Maria vá morar no exterior e leve a filha. Isso daí não é incompatível com o regime da guarda compartilhada. Então o Pedro vai poder continuar tomando decisões acerca da filha, vai continuar tendo direito de convivência? Vai. Aí isso daí vai ter que ser reequilibrado, né, naturalmente, porque, obviamente, o Pedro aqui vai ficar em uma situação um pouco mais difícil, um pouco não, né, bem mais difícil, vamos ser sinceros. Mas, por outro lado, não se pode impedir a Maria de tocar a vida dela e de seguir em frente. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: ainda existe a obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixar, levando em conta a situação do bem, ao tempo de serviço e às dificuldades de sua execução. Tá bom, agora eu já sei que o depositário é remunerado, já sei que ele é remunerado pelo juiz, levando em consideração a situação dos bens, o tempo de serviço e a dificuldade de sua execução, mas eu ainda não sei o que raios é um depositário. Gente, depositário é um auxiliar da justiça. Está lá no artigo 149 do Código de Processo Civil. Não só ele, outros também. O escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista, regulador de avarias, todos esses são auxiliares da justiça e todos eles são remunerados. Só que alguns desses aqui são remunerados como? São remunerados através da tabela do Tribunal de Custas da Corte. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele diz, olha, quando for contratado aqui o intérprete, ele vai receber X reais por cada ato, entendeu? Um tradutor vai receber X reais por cada folha traduzida. Então, assim esse indivíduo é remunerado. O conciliador vai receber tantos reais por cada audiência. E o depositário, tem como dizer assim, ele vai receber tantos reais por cada depósito? Sim, o que o depositário faz? O depositário ele fica com algo durante a pendência de um processo judicial. Então, por exemplo, a Maria e João estão discutindo para saber de quem é um carro, de quem é uma obra de arte, de quem é esse quadro do Picasso. E aí, esse quadro do Picasso vai ficar com o João ou vai ficar com Maria? Às vezes não vai ficar com nenhum dos dois durante o processo. Por algum motivo, nenhum dos dois confia que fique com um ou com o outro. Então, se nomeia um depositário e esse depositário vai ficar com esse bem e ele vai ser responsável pela manutenção desse bem enquanto estiver com ele. Se João ou Maria ficarem com esse bem, eles precisarão ser remunerados para isso? Não, né? Porque João e Maria já estão ali discutindo pela propriedade desse bem. Então, em tese, eles não precisam ser remunerados para permanecer com ele. Mas se for Joaquim, o terceiro depositário, aí sim, Joaquim não tem nada a ver com isso, ele vai estar ali exercendo um ônus e ele vai ter que ser remunerado. Com base na tabela do tribunal? Não com base na tabela do tribunal. Com base na situação do bem, no tempo de serviço e na dificuldade de execução. Então, suponha que se trata de uma obra de arte de valor muito caro, que essa obra de arte precisa ser depositada em um lugar específico, com a segurança, com cuidados muito grandes para a manutenção da qualidade dessa obra, para que ela não se deteriore. Então, por conta disso, escolheram quem? Escolheram o Joaquim, que é curador de obras de arte, que tem
um local onde essas obras de arte têm essa segurança, ficam muito bem depositadas, por isso que escolheram o Joaquim. E o Joaquim vai ser remunerado como? De acordo com a demanda, né? Então ele vai demonstrar, olha, eu tenho aqui um custo, o meu custo aqui, no mínimo, para manter essa obra em bom estado é esse. Então não faz sentido que você diga que vai me remunerar de acordo com a tabela de custos do tribunal, já que a minha situação é específica. Então, de fato, a remuneração aqui tem que levar em consideração a situação concreta e não a tabela de custos que está ali previamente delimitada. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório. E, gente, a verdade aqui é que o advogado deu uma vacilada sem tamanho, né? Vamos criar um exemplo aqui para ilustrar. Suponha que foi proferido um acórdão em face de um determinado processo e aí o advogado opôs embargos declaratórios. Qual é o efeito dos embargos? Os embargos têm efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso, tá bom? Só que o que acontece? Antes desses embargos declaratórios serem julgados, ele foi lá e pediu a desistência. E aí, beleza, pediu a desistência, essa desistência foi homologada, e depois que a desistência foi homologada, o que ele fez? Ele pediu reabertura de prazo para apresentação do recurso cabível, que seria aqui um recurso especial extraordinário. Qual foi a lógica dele? Foi a de que o que interrompe o prazo é a interposição do recurso, e não o julgamento do recurso. Então, para todos os efeitos, ele interpôs os embargos declaratórios. Depois ele desistiu. Então, pelo menos a interrupção do prazo ele deveria ter. O STJ entendeu que é assim mesmo que funciona? Não entendeu não, tá? Ele disse, olha, se você tivesse aguardado o julgamento, beleza. Após o julgamento, você teria novamente o prazo recursal. Mas você pediu a desistência, foi você mesmo que pediu a desistência. Então, se você desistiu do recurso, você desistiu também do prazo. Não houve ali uma interrupção do prazo para a interposição de outro recurso. Na verdade, então, já passou esse prazo e aqui existiu um trânsito em julgado. Portanto, ele perdeu aqui, na verdade, o direito de recorrer. Melhor seria se ele tivesse deixado esse recurso ter sido julgado, né? Esses embargos terem sido julgados, mesmo que talvez ele tivesse aqui um medo de ser multado por um embargo protelatório ou algo do tipo, mas realmente aqui foi uma sanção muito pior, né? Transitou em julgado o processo. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a realização do julgamento na modalidade virtual, ainda que haja expressa e tempestiva oposição da parte no processo, não acarreta a nulidade. Qual é a questão aqui? Existe um direito do indivíduo de ter o seu processo pautado em sessão presencial e não em plenário virtual? Não existe esse direito. Veja só o que diz a jurisprudência do STJ, da Corte Especial, inclusive. Não há que se falar em nulidade do julgamento virtual, porque ele está em consonância com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal. Então, não existe aqui um direito do indivíduo de se opor ao julgamento em plenário virtual, ao julgamento em modalidade virtual. Inclusive, existia no Código de Processo Civil o artigo 945, parágrafo 2º e 3º. Esse artigo, ele de fato dava o direito às partes de, sem qualquer motivação, requerer que o julgamento fosse realizado em sessão presencial. Acontece que ele foi revogado pela Lei 13.256 de 2016, exatamente porque não existia sentido de dar esse direito do indivíduo de simplesmente dizer, olha, eu quero julgamento presencial. Para que isso era muito usado na prática? O indivíduo ganhava tempo
vinha a sessão plenária em modalidade virtual, ele dizia, não, mas aqui eu quero presencial. Então ali ele às vezes ganhava mais um mês, 2 meses, até mais. Então, para isso que era utilizado. E hoje, como funciona? Hoje o advogado até pode requerer a sessão presencial, mas aí ele tem que demonstrar por quê. E nesse caso concreto aqui é mais interessante ainda porque sequer existia pedido de sustentação oral. Então, para que ele queria o julgamento presencial? E também, vamos lá, mesmo em julgamento telepresencial é possível a sustentação oral, não precisa estar lá no plenário fisicamente. Então, realmente é um pedido que não se sustenta. E aqui, né, fechando aqui a argumentação, não existe nulidade sem demonstração de prejuízo. Então, ele não demonstrou nenhum tipo de prejuízo, então, de fato, não há que se falar em nenhuma nulidade. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não cabe a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência formulado antes da citação da parte adversa por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. Gente, aqui a gente consegue pensar em casos concretos que o advogado se depara direto e que dá um frio na espinha quando isso aqui acontece. Imagina que você está propondo a ação e você coloca que o valor da causa é R$ 2.000. Aí você calcula as custas, tudo certinho, e coloca lá, junta essas custas no valor de R$ 500, vai. Aí chega para o juiz. O que o bonito faz? Ele verifica e diz, olha aqui, o valor da causa não é R$ 2.000, não. Por gentileza, emende o valor da causa de acordo com tal critério. E aí, de acordo com esse critério, o valor da causa às vezes fica exorbitante. Um exemplo aqui prático que eu posso dar para vocês, que eu discordo completamente, foi uma ação que eu propus, onde requeríamos a devolução de taxas consideradas abusivas em um processo de compra e venda de imóvel, e essas taxas abusivas dariam ali, sei lá, R$ 3.000, R$ 4.000. Então, se estava requerendo a devolução dessas taxas, qual é o valor? O valor é R$ 3.000, R$ 4.000. O juiz pegou e disse, não, o valor da causa aqui é o valor da compra e venda do imóvel. Então, imagina aí R$ 400.000. Aí você bota ali na ponta do lápis e vê quanto é que dá as custas. As custas aí acaba dando mais do que o valor que você está requerendo. Você está pedindo 4.000 e aí você vai pagar mais do que isso de custas, às vezes, por uma decisão totalmente atécnica do juiz, nesse caso concreto, e que, enfim, cabe recurso, naturalmente. Mas, enfim, o fato é que aqui, vamos imaginar um caso concreto, propus a ação, valor da causa R$ 2.000, juntei R$ 500 de custa, e o juiz disse emenda, com essa emenda ia para R$ 400.000, e as custas iam dar R$ 10.000, R$ 15.000. E aí o cliente viu e disse, não, doutor, por favor, nem insista, pede aí para cancelar nessa, pede a desistência dessa ação. E aí, a pergunta é, mesmo pedindo a desistência, o indivíduo precisa juntar essas custas complementares? E a resposta é não, gente, não precisa. Até porque isso daí seria uma situação horrível, né? Imagina, o indivíduo propôs a ação, bateu na porta do judiciário, juntou aquilo que ele disse que entendia correto, o judiciário que nem sequer teve o trabalho ainda de citar a outra parte, então somente o juiz mandou ali de ofício emendar, e ele viu, não, aqui não dá para mim. Se o entendimento do judiciário é esse, eu respeito, mas para mim não dá. Eu não tenho como pagar esse valor e não. Eu desisto do processo. E aí mesmo assim ele vai ser penalizado tendo que pagar esse valor de custas. Realmente isso aqui seria o absurdo do absurdo, mas como eu disse, cabeça de juiz, ninguém nunca sabe o que sai. Então realmente dá um frio na espinha quando isso aqui acontece, porque você tem ali às vezes o medo de ter uma dor de cabeça muito grande. Mas que bom que a decisão do STJ aqui foi a única decisão que tem alguma viabilidade prática, né? Qualquer outra decisão fora disso seria um absurdo sem tamanho. Que bom que o STJ foi por aí então. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, destaque da seguinte forma:
É possível a convolução da recuperação judicial em falência após o transcurso do prazo bienal de supervisão judicial, enquanto não houver decisão judicial de encerramento da recuperação. Vamos lá, artigo 61 da Lei de Falências. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que vencerem até no máximo 2 anos depois da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Então veja só, foi aprovado o plano de recuperação judicial. Existe um período no qual a recuperação judicial vai correr sob supervisão judicial. Qual é esse período? É até 2 anos. Até o plano de recuperação judicial pode prever um período maior do que 2 anos para pagar a dívida. Pode ser 3 anos, pode ser 4, não tem problema. Mas a questão é que a lei prevê que, olha, até 2 anos vai correr sob supervisão judicial. E se a empresa durante 2 anos conseguiu arcar com tudo certinho, então a gente tudo leva a crer que de fato é uma empresa que voltou a ser viável. Então realmente daqui para frente o judiciário já não precisa manter essa supervisão. Mas se de fato nesses 2 anos ocorrer algum descumprimento do plano de recuperação judicial, haverá convolução dessa recuperação judicial em falência. E aí o STJ tem jurisprudência, inclusive saiu no informativo 672 do STJ, julgado também da terceira turma, assim como esse que a gente está analisando, onde foi decidido que, após o fim do prazo de 2 anos, o descumprimento do plano de recuperação judicial não enseja a sua convolução em falência, por uma inteligência aqui do artigo 61, parágrafo 1º da Lei número 11.101, Lei de Falências. O que diz o parágrafo 1º, que a gente não leu? Durante o período estabelecido no caput desse artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência. Então, interpretação aqui até que literal, né? Durante o período, se houver descumprimento, convola a recuperação em falência. Após o período, então, não há uma convolução da recuperação em falência. Mas nós temos aqui uma situação específica, porque veja só, ao final desse período de 2 anos, é necessária uma decisão homologatória. Então, na verdade, pode existir essa convolução da recuperação em falência por descumprimento do plano de recuperação judicial até a decisão que encerra a recuperação. Essa decisão ela ocorre após o fim do prazo de 2 anos, se analisa se está tudo ok, e aí de fato se profere essa decisão que vai encerrar a recuperação. Então não é automático, né? Não é assim, passou 2 anos, acabou-se. Acabou a recuperação, não, tem que ter uma decisão judicial. E aí, nesse caso concreto específico, já tinha passado os 2 anos, mas ainda estava pendente essa decisão. E aí o STJ disse, olha, nesse caso aqui, se a decisão que encerra a recuperação está pendente, então, de fato, ainda é possível convolar essa recuperação em falência, mesmo que o prazo de 2 anos ainda não tenha encerrado. Próximo julgado do dia, também inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: não é possível convolar a recuperação judicial em falência com base em confissão da empresa recuperanda de impossibilidade de continuar adimplindo o plano aprovado e homologado, sem que efetivamente tenha ocorrido o descumprimento deste. Aqui trata, na verdade, da mesma ação, tá? Também julgado da terceira turma, igualzinho. E aqui a questão foi a seguinte: a empresa, dentro do prazo de 2 anos, ela disse, olha, eu não tenho condições de arcar com esse plano, que realmente aconteceu isso, então realmente para mim está muito difícil, não tenho como arcar. Ela descumpriu o plano? Não, ela não descumpriu. Ela avisou que de fato estava com uma dificuldade nova e que provavelmente ela não iria conseguir adimplir, e provavelmente aqui ela tentou, com base nisso, fazer algum tipo de negociação, enfim, fazer algum tipo de reajuste. E aí o credor disse, olha, está confessando
que não vai adimplir com plano homologado. Por gentileza, senhor juiz, convole essa recuperação em falência. Pode isso? Não pode. Para que haja a convolução da recuperação em falência, é necessário que exista um descumprimento. Não basta que a empresa tenha dito que ela eventualmente não vai conseguir cumprir. É preciso que exista de fato um descumprimento. Passamos agora aos julgados da quarta turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: os encargos moratórios atinentes ao crédito subrogado devem compor a condenação da ação de regresso sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. Vamos lá. O que é a subrogação? Está lá no artigo 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, entre o devedor principal e os fiadores. O melhor exemplo aqui que a gente vai ter de subrogação é o exemplo da seguradora. Imagina aí que o Joãozinho bateu no carro do Zezinho, o Zezinho tinha seguro, e aí ele acionou a seguradora consertou o carro, mas depois ela pode ir buscar esse ressarcimento do prejuízo que ela teve junto ao Joãozinho, que foi o culpado do acidente. Mas feita essa introdução, vamos aqui para um caso concreto adaptado, para poder entender agora o julgado especificamente. A empresa A celebrou o contrato de importação de mercadoria junto à empresa B, que por sua vez contratou um seguro junto à seguradora X. A empresa A não cumpriu sua parte no acordo celebrado, incorrendo em mora. Acionado o seguro, a seguradora X indenizou a seguradora B. E aí, quando eu digo aqui que a empresa A incorreu em mora, isso quer dizer que ela vai ter encargos moratórios. Então você pode imaginar aqui, por exemplo, que o contrato já trazia certinho, que a partir do momento que está em mora vai incidir juros, correção monetária, já vai trazer aqui todos os índices devidos, de acordo com aquilo que foi celebrado entre a empresa A e a B. E aí, a seguradora X ela já indenizou a empresa B, então a empresa B já está aqui tranquila, já voltou ao seu status quo ante em virtude da indenização que ela recebeu da seguradora. A seguradora, por sua vez, precisa ficar no prejuízo? Não, né? Ela pode cobrar os valores devidos pela empresa A. É o chamado direito de regresso. E aí, a seguradora, além do valor principal que é devido pela empresa A, ela também pode cobrar aqueles juros moratórios de acordo com o que estava no contrato celebrado com a empresa B? Ela pode. Por quê? Porque os encargos moratórios atinentes ao crédito que foi subrogado, ele também compõe a condenação da ação de regresso. Então, não importa se a empresa A vai pagar a empresa B ou a seguradora, ela vai ter que pagar o mesmo valor. Se fosse diferente, você estaria o quê? Estaria estimulando a empresa A, estaria dizendo, olha, é melhor você atrasar, porque quem vai lhe cobrar é uma seguradora, e aí esses encargos moratórios que estão no contrato, eles não vão valer de nada na prática. Você só vai ter que pagar o principal mesmo, que é aquilo que a seguradora pagou, já que a seguradora provavelmente agiu aqui de forma rápida, já indenizou, então pagou ali basicamente o principal daquilo que era devido. Só que aí depois a seguradora passou, imaginei, anos e anos, executando a empresa A, que descumpriu, a ressarci-la. E aí você imagina, se depois de todo esse tempo, essa empresa A vai pagar somente o principal, não vai ter encargos moratórios de acordo com o que estava no contrato, é um estímulo, né? Um estímulo ao descumprimento. Então, realmente, isso não faz sentido. Portanto, a empresa vai ter que pagar não só o principal, mas também os encargos moratórios previstos em contrato, mesmo que a seguradora. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a irresponsabilidade da imprensa ao exibir em rede nacional programa que veicule matéria ofensiva à honra e à dignidade do cidadão enseja dano moral indenizável, e este deve ser suficiente para reparar o dano, servir de sanção da conduta praticada e coibir novos abusos.
Qual foi o caso concreto aqui, gente? Foi um caso do tão icônico programa Linha Direta, que era o terror de muitos quando eram crianças. Eu morria de medo do Linha Direta, gente. Eu não sei você. Me conta aí no inbox, no Instagram, no WhatsApp, se você também tinha medo do Linha Direta, porque, nossa senhora, eu quando via aquela. Quando via a propaganda do episódio que ia passar no dia, chega me tremia quando era criança. Eu não assistia não, eu não vou mentir que eu morria de medo daquilo ali. Mas, de fato, o Linha Direta deu muito trabalho para a justiça, né? Muitas vezes a Rede Globo foi condenada por programas do Linha Direta porque realmente extrapolavam ali aquilo que era esperado de uma imprensa séria. E aqui nesse caso, a Rede Globo foi condenada em R$ 300 mil por ter exibido, lá em 1999, um programa que tratava ali de dois pastores evangélicos que, segundo foi narrado no programa, se vestiam de palhaço para abusar sexualmente de crianças. E como é que isso foi feito? Foi feito de uma forma séria, tão somente repassando as informações que foram colhidas, sem fazer ali um juízo de valor, etc. Não, né? Foi feita ao estilo Linha Direta. Então ali um teatro, trazendo ali elementos que na verdade não estavam postos de uma forma séria. Então, enfim, foi criada ali todo um contexto, uma versão que não estava vinculada à realidade, e esse contexto acabou meio que trazendo ali um estigma de que esses indivíduos eram culpados de se vestir de palhaço e abusar de criança. Inclusive, esses dois jovens eles chegaram a ser presos, mas posteriormente eles foram inocentados pela justiça criminal com trânsito em julgado. Então, veja só a loucura. Um programa que encena de forma teatral que dois indivíduos se vestiam de palhaço para abusar sexualmente de criança, dizendo exatamente, ó, foi ele, e trazendo ali alegorias, né? Não foi assim uma coisa séria, né? Não foi uma coisa totalmente pautada naquilo que de fato as investigações traziam até então. Foi algo ali feito para a mídia. E posteriormente essas pessoas são absolvidas. E elas chegaram a ser presas, né? Então, todo o estigma, tudo que aconteceu na vida dessas pessoas por conta desse programa. 300 mil foi muito pouco, viu? A verdade é essa. Confesso que eu não daria só 300 mil reais nunca. Eu daria pelo menos 1 milhãozinho aí. Eu acho que era devido, né? Pelo menos, viu? Porque é grave, né? Dessa forma que aconteceu realmente é grave. E o último julgado de hoje, eu vou ler somente o destaque, tá? Não vou fazer uma explicação. É obrigatória a submissão de acordo de cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias de sementes de milho às autoridades antitruste brasileiras, ainda que firmado e executado em território estrangeiro, quando as implicações concorrenciais possam impactar mercados relevantes situados no todo ou em parte no território nacional. Então, por hoje foi isso. Primeiro informativo do STJ do ano de 2023. Quem aí tava com saudade, me conta aí quem tava com saudade. Eu não vou mentir, eu não tava com saudade não. Adoro estudar informativo, adoro comentar, fazer podcast. Mas é claro que a gente gosta muito mais de não fazer nada, né? De espairecer, olhar para as estrelas, assistir um filme. E aí, realmente, os informativos da STJ são muito longos. Mas enfim, mas eu realmente gosto, eu realmente adoro estar aqui com vocês, mas dizer que estava com saudade eu acho que é um certo exagero. Mas muita gente estava, viu? Muita gente me disse que estava com saudade, inclusive dos podcasts, que sentia falta de ouvir. Eu fico muito feliz por vocês. Então realmente isso aumenta a minha felicidade de estar aqui gravando esse podcast junto a vocês nesse primeiro informativo do STJ do ano. E que venham muito mais e que a gente continue esse projeto, e muito feliz por esse feedback que a gente está recebendo. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!